Fala, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais uma quarta-feira na presença de Deus, aonde nós estamos no nosso pão diário. Já fazem quase, bota 4, 5 anos que eu entro na internet às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, para liberar uma palavra para o teu coração. Eu entrei um pouco mais cedo hoje, para estar liberando uma palavra para a sua alma, para estar abençoando a sua vida, o seu espírito. Os dias têm sido muito corridos. Acho que semana passada a gente não fez o pão diário, mas hoje eu quero trazer uma palavra, ainda que seja simples, mas ao mesmo tempo será edificante. O fato de ser simples não significa que ela não é profunda e que ela também não seja edificante para a nossa vida e para o nosso coração, tá bom? Eu já peço para você que está vendo do YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, e a galera da rede social que está no Instagram, está no Facebook, compartilha com um amigo, marca alguém, marca um colega, marca alguém que você ama, alguém que possa ouvir essa palavra nesse momento, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 14. O livro é 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos ler de novo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos entender o que Paulo está falando aqui nesse contexto? O capítulo 2 de 1 Coríntios é um contexto que Paulo vai falar sobre, na verdade, trata do caráter da pregação de Paulo em Corinto, Ele mesmo começa o capítulo 2 dizendo que ele não usou palavras de sabedoria, palavras de conhecimento para persuadir, para influenciar, mas preferiu usar palavras pautadas pelo poder do Espírito, palavras pautadas pelo poder de Deus, pela demonstração do Espírito e do seu poder. Paulo, ele não procurou usar de palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, não teve sublimidade nas suas palavras, porque a intenção dele aqui era movimentar um povo para uma ação espiritual, para o discernimento espiritual. Precisamente no capítulo de número 2, ele vem trazendo um entendimento de coisas espirituais e a maneira como devemos discerni-las. É óbvio que Paulo é um dos pregadores do Novo Testamento que mais mantém esse equilíbrio entre graça e conhecimento, Foi ele que alertou a nossa fé espiritual a crescer dos dois lados. Porém, no capítulo 2, o sermão de Paulo, o caráter do sermão dele, é com punho espiritual, de discernimento espiritual, de entendimento espiritual. Ele não procura, pelo menos nesse período, trazer uma palavra só de conhecimento, só científica, só de sabedoria. Ele mesmo diz no capítulo 2 do verso 1 que não usou sublimidade em suas palavras e nem sabedoria humana. Até porque isso também confrontaria um pouco a cultura que as pessoas viviam aqui nesse período, O povo de Corinto, por se tratar de um povo que era grego, que era de berço na filosofia, na ciência, no conhecimento. Então, Paulo vai no contraponto, mostrando que além de ter o conhecimento, além de ter a letra, além de possuir a sabedoria, é necessário entender as coisas espirituais, essa palavra espiritual. Você só vai discernir certas coisas quando você tem um entendimento das coisas espirituais, quando você se aprofunda nas coisas espirituais. Olha o que ele diz no verso 10, mas Deus nos revela o seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Porque qual dos homens sobre as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então perceba o punho
profético de Paulo aqui. A intenção de alertar o povo a ter discernimento espiritual a todas as coisas que eles estavam vivendo. E no versículo 14, ele vai destrinchando mais ainda esse mundo espiritual. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, o que ele quer dizer? Não adianta a ciência, não adianta a sabedoria, não adianta a filosofia, não adianta o conhecimento, porque o homem natural não vai entender o que vem do Espírito. O homem natural, ele não consegue chegar nas coisas do Espírito. Ele não consegue subir o patamar dele espiritual. Porque o homem natural, ele se prende na ciência. O homem natural se prende no conhecimento. O homem natural se prende na letra. O homem natural, ele se prende naquilo que é palpável, naquilo que se pode pegar, naquilo que ele pode ver. Ele é racional. Por isso que ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, ele não vai compreender, ele não vai entender, ele não vai discernir, ele não vai conseguir dimensionar aquilo que é espiritual. Por quê? Porque a natureza dele é uma natureza natural. Ele não caminha por um punho espiritual, ele não tem discernimento espiritual. E o que eu posso absorver na minha vida na parte A do verso 14? Primeiro, que Paulo está dizendo o seguinte: você precisa identificar se esse homem é natural ou espiritual. Se ele é natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Então não adianta às vezes você querer insistir para transmitir algumas certas coisas para pessoas que não são espirituais. Então não adianta você tentar impor coisas espirituais para pessoas que são carnais. Não adianta você tentar dizer para essa pessoa que o que está acontecendo agora é algo espiritual se a mente dela é carnal. Porque às vezes você insiste em dizer para alguém que o que está acontecendo é um mover espiritual, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. O que está acontecendo é uma ação do Espírito. Só que se essa pessoa é carnal, ela não tem discernimento do que está acontecendo. É o que Paulo diz. Ela não compreende as coisas do Espírito. Então às vezes você vai se desgastar com pessoas que ainda não têm discernimento do que está acontecendo. E por você ter discernimento espiritual de certas coisas, você tenta passar para essas pessoas carnais informações que ela não consegue ver. Por quê? Porque os olhos estão fechados. Porque a mente dela está mais presa na razão do que no espírito. Porque ela ainda não aprendeu a ter discernimento do que está acontecendo. Então ela não compreende. Então ela não entende. E uma pessoa carnal, ela vive pela carne, ela age pela carne, ela caminha pela carne, ela é impulsionada pela carne, ela se mobiliza pela carne, ela é movimentada pela carne. Por quê? Porque ela não tem discernimento espiritual. Então ela não atribui ao mundo espiritual as coisas que estão acontecendo. Tudo ela atribui de maneira racional. Ela resolve no braço, ela resolve na mão, ela resolve no tiro, ela resolve na força. Por quê? Porque não tem discernimento. E por não ter discernimento, ela age de maneira errada. Ela caminha de maneira errada. Porque ela não entende o tipo de guerra que ela está enfrentando. Ela não entende o nível de batalha que ela está enfrentando. Ela não entende o que está acontecendo no mundo espiritual. Ela não tem o discernimento do que está acontecendo. Então a ação dela é carnal, por ela ser natural. Então existem guerras que nós vamos passar na vida que, se nós não tivermos o discernimento espiritual do que está acontecendo, nós acabamos usando as armas erradas. Porque se tornamos homens naturais. E sendo homens naturais, nós usamos ferramentas naturais, armas naturais. E armas naturais não vencem batalhas espirituais. Armas naturais não vencem guerras espirituais. É preciso compreender o tipo de universo que eu estou vivendo e o que está acontecendo nesse mundo. Aí Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucuras. Você já tentou falar de coisas espirituais para gente que não tem fé?
Você já tentou de falar coisas espirituais pra gente que não tá ligado no mesmo nível que você? Vão te chamar de doido, vão te chamar de louco. Por quê? Porque os olhos dele não estão abertos como o seu está. E como os seus olhos estão abertos, você compreende o que é do Espírito. Mas aquele que tem os olhos fechados para as coisas espirituais, o que está acontecendo parece loucura. É loucura isso. É mais um crente doido. Um crente doido que sai para orar. Um crente doido que está marchando ali. Um crente doido que está orando no meio da rua. Um crente doido que está falando em línguas estranhas. Um crente doido que está dizendo que viu isso, viu aquilo. Um crente doido que tem revelações. Porque ele está no mundo natural. E no mundo natural ele não consegue acompanhar quem está no nível espiritual. Então você precisa entender, primeiro, o tipo de pessoa que você está se relacionando. Por quê? Porque se você se relaciona com uma pessoa que não está num nível espiritual que você vai se desgastar com ela. Você vai se desgastar com ela porque ela está num nível carnal e não um nível espiritual. Se você se relaciona com alguém que tem um nível espiritual abaixo do seu, você vai continuar contendendo, guerreando, lutando, confrontando com essa pessoa. Por quê? Porque ela não tem a percepção que você está tendo. Ela caminha pelo mundo natural e você caminha pelo mundo espiritual. E por caminhar no mundo espiritual, ela vai escarnecer de você. Ela vai zombar de você. Ela vai te chamar de louco. Quando Deus te der certas orientações, certos propósitos para ser feitos, certas coisas espirituais para serem feitas, quando Deus te der certos discernimentos, Deus mandar você fazer certas coisas, ela não vai acreditar. Em vez de ela somar com você no teu relacionamento, ela só vai te levar para baixo. Por quê? Porque ela não compreende a dimensão daquilo que Deus está te dando. Ela não tem esse discernimento, ela não tem essa visão, ela é carnal, ela é natural. E não adianta você ficar brigando, explicando pra gente que é carnal coisas espirituais. Não adianta você ficar perdendo teu tempo e ficar contendendo com pessoas, sabe, que são carnais. Você está perdendo o teu tempo para explicar para pessoas que são carnais coisas espirituais. Ela não compreende. A dimensão dela é natural e você está numa dimensão mais profunda. Então até que ela aumente o nível dela, para que ela esteja no mesmo nível que você, não vai haver diálogo espiritual do que está acontecendo. Aí você se desgasta, aí você se perde, porque você está tentando explicar coisas espirituais para alguém que está andando por um caminho carnal, que se manifesta no caminho carnal, aonde tudo que acontece ele vê como loucura. Loucura. Porque para o ímpio, a cruz é loucura. Para o ímpio, o poder de Deus é loucura. O que é ímpio? Aquele que pratica a impiedade. Para ele, tudo isso é loucura. Não passa de loucura. Não tem sentido. Só que a mesma Bíblia diz que para nós é o quê? É o poder de Deus. Tá vendo a diferença? Para nós que cremos, é o poder de Deus. Por que cremos? Porque temos o discernimento das coisas espirituais. Mas para quem não crê, é loucura. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la. Ou seja, ele não entende, não tem como explicar para ele. Porque elas se discernem espiritualmente. Coisas espirituais você não vai discernir com livros acadêmicos. Coisas espirituais você não vai discernir com experiência dos outros. Coisas espirituais você não vai discernir por conhecimento humano. Coisas espirituais você só discerne pelo Espírito. O entendimento da palavra que me influencia de maneira espiritual. Então, eu preciso entender isso aqui. Porque de repente você está tentando explicar para alguém coisas que estão acontecendo que é espiritual para uma pessoa que é carnal, que nunca vai compreender o universo do que está acontecendo.
Então, se ela não tem entendimento, se ele não tem entendimento da guerra que está sendo travado, e você tem discernimento que o que está acontecendo é espiritual, usa as ferramentas espirituais. Se Deus já te deu a ferramenta, se Deus já te deu o discernimento, se Deus já mostrou para você o que está acontecendo nesse universo, usa as ferramentas. Ora você, busca você, clama você, consagra você, sabe? Se entrega a você. Porque você está tendo discernimento e ele não. Ele é natural. Você perde tempo quando tenta passar para ele o que está acontecendo, mas ele não vai entender. Então, se quem está do teu lado é natural e não tem sensibilidade espiritual para entender o que está acontecendo, você entende. E por você entender, você busca as ferramentas certas para saber se posicionar dentro desse campo, para saber se posicionar diante dessa guerra, para saber se posicionar diante das coisas de Deus. Entende? Então, não se discerne coisas espirituais no mundo natural. Só se discerne através do Espírito. Por isso a importância da gente estar sensível às coisas de Deus, da gente se encher de Deus, da gente se alimentar das coisas espirituais, para que a gente possa ter discernimento de certas coisas que estão acontecendo. Porque o homem natural, ele não vai compreender as manifestações. O homem natural, ele não alcança. Somente os espirituais entendem o que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo na vida das pessoas, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na família, no lar, no filho. A gente só vai entender quando a gente se unir a esse posicionamento espiritual. Porque não se compreende coisas espirituais dentro de um universo carnal, dentro de um homem natural. E quanto mais naturalidade, mais humano você é, quanto mais carnal você vive, menos você consegue ter entendimento das coisas espirituais. Você precisa estar sensível ao Senhor nesses últimos dias, buscando ao Senhor a sua palavra, se alimentando daquilo que é espiritual. Para quê? Para que você consiga se movimentar de acordo com o propósito de Deus. Para que você consiga posicionar os seus pés de maneira certa. E dizer, esse movimento aqui que está acontecendo é espiritual e não natural. Não, isso vem do Espírito, isso não vem do Espírito. Isso é carnal, isso não é carnal. Então eu só consigo isso quando eu possuo sensibilidade espiritual, quando eu ajo pelo Espírito, quando eu vivo pelo Espírito. Agora não tenta perder o teu tempo explicando para pessoas carnais, explicando para pessoas naturais coisas espirituais. Que coisas espirituais não são discernidas aqui, ó. Essa carne não discerne o que é espiritual. Somente pelo Espírito que eu posso ter discernimento das coisas espirituais. Então, se é você que está tendo discernimento dentro dessa casa, se é você que está tendo discernimento dentro dessa família, se é você que está tendo discernimento dentro desse problema, ora você, se posiciona você, busca você, e para de bater boca, para de discutir, para de ficar contendendo, para de ficar, sabe, faz você, clama você. Se é você que encontrou o discernimento verdadeiro, você não precisa ficar agindo no mesmo campo natural que essa pessoa. Haja pelo campo espiritual, na oração, na palavra, no jejum. Por quê? Porque tem certas coisas que somente o Espírito pode te revelar. E você só vai conseguir se posicionar de maneira correta se a tua vida estiver cheia das coisas espirituais, cheia da presença de Deus. Porque quem vive pela carne se declina das coisas da carne, mas quem vive pelo Espírito se declina para as coisas espirituais. Então, você precisa ter o discernimento espiritual para saber como posicionar, como agir, como viver, o que falar. E eu termino repetindo esse mesmo versículo: o homem natural
não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.